Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos. E se você está assistindo esse vídeo é porque creio eu que você já assistiu a parte 1 da aula 4. Estamos agora na aula 5, que é a parte 2, onde eu estava falando sobre os padrões de transformação e motion blur. Então espero que você continue assistindo e aprendendo. Vamos logo! Então tá, é interessante citar que tem algumas alterações que você pode fazer nesse keyframe que vão mudar a forma de como o movimento é realizado. Então se você selecionar um keyframe e utilizar a tecla F9, vai haver uma mudança na forma de como esse movimento será realizado. Aqui ela é pouco perceptível, mas você pode ver que ele começa mais rápido e ele vai diminuindo, ele fica mais suavizado aqui no final do movimento. Uma coisa interessante que vale a pena citar aqui é que você pode acessar separadamente cada padrão desse. Então se você clicar e selecionar o seu arquivo aqui na timeline, e note que eu já cliquei aqui no botãozinho para minimizar o transforme, você pode acessar cada padrão clicando através dos atalhos. Então com o S você abre o Scale, com o T a opacidade, com o A você abre o Anchor Point, o R Rotation e o P Position. Além disso você pode abrir mais de um com o Shift pressionado. Então por exemplo, se aqui nós temos o Position selecionado, se você apertar o Shift e o T, você abre a opacidade. E se você apertar o S, você abre a Scale e assim por diante. Outra coisa legal é que, vamos supor que eu vou criar aqui um keyframe de posição e vou mexer aqui também na escala. Se você apertar a tecla U, você vai minimizar todos os padrões de transformação. Se você apertar U de novo, você vai abrir apenas os que foram manipulados, ou seja, os que têm keyframes. Entendeu? Bem simples, isso acaba ajudando e poupando o seu tempo. E uma aplicação prática aqui dos seus keyframes é, por exemplo, fazer um fade in e um fade out. Então, por exemplo, mexendo na opacidade. Então eu vou deixar a opacidade em 0. Vou criar um novo keyframe. Vou arrastar e aqui vou deixar em 100%. Então aqui nós criamos o chamado fade in, que é quando o vídeo começa escuro e ele vai clareando. Você pode fazer o inverso disso no final, que é o chamado fade out. Outra forma e outra coisa que também deixa bem legal o seu tipo de movimento é o chamado motion blur. Motion blur, para quem não sabe, é de forma análoga. Sabe quando você tá filmando, fazendo um vídeo e você bruscamente muda a sua câmera de posição? Se você notar, essa mudança deixa um pouco embaçado assim, até você chegar no seu outro ponto. Então se você tá num ponto A, muda sua câmera para um ponto B, isso de forma mais rápida, vai ficar um pouco o blur, né, que nós chamamos de blur, que é um pouco embaçado a nossa imagem. E isso dá uma sensação da hora de movimento. Aqui na sua timeline, quando você joga um arquivo, você tem alguns botões chamados switches. Esse botão, onde o meu cursor do mouse está selecionado, ele representa o botão de motion blur. Os outros switches você vai aprender um pouco mais pra frente. Então eu vou clicar sobre ele, porém, só clicar não basta. Você deve também marcar aqui e ativar a opção de motion blur, marcar como enable. Então, com esses dois botões selecionados, preste atenção agora no nosso movimento, como ele vai ficar diferente, ó. Tá vendo que ele ficou um pouco mais embaçado? Isso é bem interessante, né? Além disso, você pode copiar e colar um keyframe, ou por exemplo, se você quisesse reverter, fazer o efeito contrário disso, então você copia, dá um Ctrl C, seleciona os dois, dá um Ctrl C, joga o seu timeline para outro ponto e aperta Ctrl V. E agora eu vou inverter os keyframes. Você podia fazer isso arrastando o keyframe para uma posição e o outro para outra, então você trocou os dois de posição. Ou se não, você podia clicar com o botão direito, selecionar a opção
Keyframe Assistant e selecionar aqui a opção Time Reverse Frames. Então você estaria revertendo os seus keyframes. Outra coisa legal que você pode, por exemplo, definir a duração deles, só que mexendo em escala uniforme. Então se você selecionar todos os keyframes e com o Alt pressionado clicar no último, você pode mover uniformemente e determinar a alteração da velocidade da duração dos seus keyframes, aumentando a duração deles, isso uniformemente, ou diminuindo, deixando eles mais rápidos. Então é isso, pessoal, espero que você tenha entendido essa parte. Ela é um pouco complexa de entender, por isso que eu até dividi o vídeo em duas partes, porque é legal você entender realmente como funciona cada parte do padrão de transformação, até porque você vai utilizar isso em praticamente toda alteração, toda edição que você fizer aqui no seu After Effects. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo e também se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades. Assim que os vídeos saírem, você vai poder ver na sua home do YouTube. Eu também gostaria de te convidar a curtir a nossa fanpage facebook.com/pixeltutoriais. Quem curte a fanpage do canal agora pode assistir os vídeos primeiro. Então, o vídeo que você aqui inscrito no canal só pode assistir na quarta ou na sexta-feira, quem curte a nossa fanpage já pode acompanhar e deixar o seu comentário, ou seja, se você curtir e assistir primeiro, assim vai ser mais fácil de eu responder o seu comentário e suprir a sua dúvida. Então beleza, pessoal, fica à vontade para curtir lá, deixar sua avaliação. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!